Como parte da cobertura das eleições municipais, hoje nós vamos ouvir mais um candidato à Prefeitura de Franca. É a vez de Orivaldo Donzelli, do PTB. Nasceu em Franca, tem 63 anos, casado, 2 filhos. Orivaldo é professor, mas já atuou nas gestões dos ex-prefeitos Ari Balieiro, Maurício Sandoval e no atual governo Gilson de Souza, onde ocupou o cargo de chefe de gabinete e pediu exoneração em 2018. Orivaldo disputa a vaga pelo PTB e tem como vice o advogado Alberto Cordeiro Donha, também do PTB. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Tiago. É um prazer imenso estar aqui na Record, essa emissora líder de audiência, né? E a gente está aqui para expor um pouquinho das nossas ideias e o que a gente traz para a nossa cidade. Nós que agradecemos aqui. Já quero fazer então a primeira pergunta. O senhor foi secretário, como eu disse, chefe de gabinete do atual governo Gilson de Souza, ocupou cargos importantes e acredito eu também que tomou decisões muito importantes nesse atual governo. Por que o senhor resolveu pedir exoneração, sair desse atual governo? Eu fiquei no governo 2 anos praticamente, né? O primeiro 6 meses eu fiquei na Secretaria de Segurança e Cidadania e depois fui para a chefia de gabinete, ajudando a administrar a cidade de Franca. A gente, no começo, conseguiu fazer grandes coisas para Franca, grandes projetos para Franca, e depois começamos a ter algumas divergências administrativas, e eu também tinha o meu curso de doutorado que estava para terminar. Em função disso, eu pedi exoneração em outubro, e ela saiu em dezembro. Então, para você ver, mas eu ainda não terminei o doutorado em função dessa pandemia, estivemos parando a parte de pesquisa, mas estou finalizando agora o meu doutorado. Candidato, e ainda falando nisso, o doutor Donha, seu vice, né, candidato aí à prefeitura, também fez parte do governo Gilson de Souza. Então, votar no senhor e votar também no doutor Donha não é uma extensão do governo Gilson de Souza? Porque vocês fizeram 2 anos, é muito tempo, de 4 anos de governo, né? De forma alguma, não é mais Thiago, do mesmo? De jeito nenhum. Se fosse o mesmo, a gente estaria no governo até hoje. Né? Por esse motivo, eu e o doutor Donha agradecemos por ter estado na prefeitura e a gente consegue, com isso, vir a fazer um governo totalmente diferente daquele que nós trabalhamos. Por esse motivo, estamos candidatos. Né? A gente sabe o que pode fazer, sabemos que dá para fazer e a gente quer fazer. Por esse motivo, nós aceitamos o convite do PTB para poder ser aí candidato e temos que fazer essa diferença. Por esse motivo, estamos aqui. Franca tem muito a crescer, tem muito a se desenvolver e nós, por ser gestor público, né, há muito tempo, eu como professor na FACEF há 27 anos, dou aula de administração aplicada ao setor público, contabilidade pública, é uma área que eu conheço bastante. E por ter estado no governo, me capacita ainda mais a pleitear o cargo de prefeito. E com certeza faremos a diferença, tanto eu quanto o doutor Donha. Uma pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos sobre a questão da pandemia. Nós tivemos aí em Franca, já passamos de 180 mortes, estamos com 181 mortes no último boletim, mais de 7.700 casos. O que o senhor teria feito diferente se fosse o prefeito e, caso seja eleito, o que o senhor pretende fazer? Porque em janeiro, com certeza, a pandemia ainda, infelizmente, continua. Algumas coisas a gente teria que fazer diferente, Thiago. Fomos a primeira cidade a entrar e fechar tudo. E fomos a última a sair do vermelho. Isso fez uma diferença muito grande na cidade de Franca, em termos de emprego, né? Temos muitas pessoas desempregadas, temos mais de 600 empresas que fecharam nesse período em função dessa tomada de atitude do gestor público. Eu teria criado uma comissão desde o primeiro momento, fechado, mas em seguida colocar respirador, já que a prefeitura recebeu recurso para que a gente pudesse fazer, atender a população de uma forma melhor, teríamos saído bem antecipadamente dessa zona vermelha, dessa zona laranja, e atendido muito mais a cidade de Franca. Hoje, dentro do nosso plano de governo, nós temos ali onde é aquele esqueleto, né, que a gente, próximo da rotatória da Automec. O novo esqueleto. Isso. A gente tem um projeto de construir ali um hospital universitário. Se a gente já tivesse um hospital universitário, a nossa realidade de Franca seria outra. A gente estaria nessa faixa amarela, até talvez estaríamos na verde, né? Mas nós temos ali a projeção de um hospital universitário. Para você ter uma ideia, nós temos 2 faculdades de medicina em Franca.
a Unifacef e a Unifran. Além de contarmos com enfermagem, fisioterapia e outros, né, que poderiam estar atendendo cada vez mais a população de Franca para poder trazer uma saúde melhor, para que a população pudesse ter um atendimento e a gente teria uma população mais saudável. A gente teria, principalmente, a condição de fazer... veja, nós temos 5 PSF em Franca, que são aquelas que fazem a prevenção da saúde. E ali a gente teria, principalmente, 320 alunos que a gente poderia estar atendendo a população muito melhor do que estamos fazendo hoje. E na questão da saúde também, o senhor citou plano de governo, o senhor falou em construir UBS para servidor público municipal. Exclusivo para servidor seria... Porque não é excluir o restante da população e privilegiar o servidor, e isso é legal, me parece que é permitido pela lei. O que nós precisamos entender, quando a gente fala de atender o nosso servidor público, nós temos vários servidores públicos que demandam de um atendimento especial para serem... porque lá não está bem explicado. Assim, para a saúde em termos, né? Esse atendimento faria com que esse servidor público, ele estar bem atendido, estando saudável, ele atenderia muito melhor a nossa população. Então, é esse atendimento que a gente procura, dar um atendimento preferencial para o nosso servidor público. Mas não seria uma UBS só para ele? Não seria uma UBS só para ele, mas seria um atendimento preferencial para ele, para que ele pudesse estar saudável, estar feliz. Né? Para que ele, estando feliz, ele vai atender cada vez melhor a população. Quando a gente pensa no servidor... Você está discriminando o restante da população? De não, jeito porque eu vou chegar nenhum. lá, eu não sou servidor, eu vou ser atendido diferente de quem é servidor? De jeito nenhum. O atendimento ao servidor é de forma que, para que ele possa representar cada vez melhor a instituição pública e atender cada vez melhor o munícipe. É nesse sentido. Isso não quer dizer que esses médicos que atendem o servidor público não atenderão o resto da comunidade. Só a gente terá um atendimento preferencial para ele, porque nós temos muitos servidores que precisam desse atendimento. Nós temos pessoas que, infelizmente, por ser servidor, às vezes não tem esse atendimento nas entidades de saúde. Então, nesse sentido que a gente fala, esse atendimento, a gente traria um atendimento muito melhor para a população, já que o servidor está mais preparado, está feliz e está saudável. Olha, e voltando a falar do seu vice, né, ele atuou na Secretaria de Recursos Humanos, diretamente na gestão de cargos comissionados, que foi uma das polêmicas do atual governo, né? O senhor sabe quantos comissionados tem hoje e como o senhor faria essa gestão com cargos comissionados, já que foi tão polêmico sobre a gestão até do seu vice? Exatamente. Nós temos, inclusive, um projeto de fazer uma reestruturação administrativa na Prefeitura. Os cargos comissionados, do jeito que eles foram passados, também precisam serem refeitos, né? Você vê que todos os cargos são assessoria de governo, todos ligados ao gabinete do prefeito. Então, a gente teria que discriminar esses cargos para que a gente pudesse alocá-los no lugar correto, para que eles pudessem realmente atender bem a população. E outra coisa... O seu vice não conseguiu fazer isso na atual gestão? Essa ideia já quando ele estava... Ele estava com o projeto pronto, mas o prefeito não quis aproveitar aquilo. Tanto é que esse projeto nós já temos ele pronto para que a gente possa implantar assim que assumirmos a Prefeitura de Franca, né? Não só da reestruturação administrativa da Prefeitura, mas do contexto geral. Nós precisamos fazer da área da saúde, da área de educação. Então, nós temos que fazer tudo isso para que a Prefeitura possa andar e atender cada vez melhor a população de Franca. Um outro ponto que chama atenção no seu plano de governo é sobre a questão do transporte coletivo. A gente sabe que o contrato foi assinado novamente agora, nessa gestão, e deve ir até 2029. O senhor fala em ônibus com mais conforto, fala na questão da reestruturação do transporte coletivo. Tem como fazer isso já com o contrato assinado, candidato? Tiago, quando eu vim para Franca foi em 1991, na administração Maurício Sandoval Ribeiro. Eu vim exatamente para cuidar parte do transporte coletivo e a gente fez uma reestruturação que só foi implantada no governo do Gilmar Dominici. Mas essa reestruturação precisa ser feita novamente. Por quê? Se a gente analisar da época em que nós fizemos, nós estamos hoje com a mesma quantidade de ônibus feita daquela época.
Então, não adianta a gente mudar a empresa se a gente não reestruturar o sistema. Nós precisamos refazer esse sistema, readequá-lo para a nova realidade que nós temos na cidade e colocar ônibus mais confortáveis para a população. Colocar ônibus elétricos, ônibus com ar-condicionado, para que possa, quem sabe, corredores de ônibus, porque a cidade já merece isso. Mas nós precisamos reestruturar o sistema de transporte para depois, sim, pensar o que vamos fazer na empresa. O senhor fala em reclassificação, aumento efetivo da Guarda Municipal. O senhor teve a guarda sobre a sua secretaria. Por que o senhor não fez isso quando era secretário? Na época que eu estive lá, nós não conseguimos que o governo fizesse essa reestruturação. Mas ela está em pauta porque nós precisamos primeiro reestruturar a guarda para depois fazermos um concurso para fazer a complementação da quantidade de guardas que nós necessitamos hoje na cidade de Franca. A quantidade de guarda que nós temos é muito pequena para a demanda que nós temos na cidade. Então, por esse motivo, a Guarda Municipal, quando eu falei isso, é porque eu estive lá, sei da necessidade deles e sei o que precisa fazer. Não adianta você simplesmente falar, olha, vamos pagar hora extra, tudo. Nós precisamos melhorar esse sistema. Obrigado, candidato. Felizmente, o nosso tempo acabou.